Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aí começando, né, um novo semestre, um novo modelo de estar se relacionando, pelo menos para nós do curso de Artes Aplicadas, é novo, né? A gente ainda não tinha trabalhado nessa modalidade de distância. A expectativa é de que passe logo essa questão da pandemia e que nós possamos voltar às aulas presenciais o mais rápido possível. Mas enquanto isso não dá para fazer, a gente fica em casa e vai buscando alternativas para conseguir apresentar aí para vocês um conteúdo que seja relevante para a formação, né, profissional de vocês. Então a gente vai falar sobre a história da cerâmica de Cunha, que a gente fala assim, a academia diz que Cunha é um polo importante, né, na cerâmica brasileira. E de tanto falar, a gente acaba acreditando, né? E eu sou uma das pessoas que mais fala isso. Então, e eu acredito muito que na qualidade, na importância, na relevância da cidade de Cunha e da produção ceramista que ali é feita para a cerâmica brasileira. Então, por isso, eu propus essa disciplina e espero que ela seja agradável e relevante para a formação de vocês. Tá? Eu vou começar aqui apresentando o cronograma da disciplina. Depois eu vou apresentar bem rapidamente, depois eu vou deixar ele à disposição no sistema para vocês verem com mais tranquilidade. Tá? Aqui. Basicamente, a disciplina ela quer dar um panorama histórico, né, da formação do polo ceramista de Cunha, até os dias, desde quando se formou a cidade até os dias atuais, né? E o objetivo dela é apresentar um apanhado histórico da cultura ceramista no município, bem como as relações que existem entre esses tipos diferentes de produção, né? E permitir a você, estudante, conhecer aspectos relevantes, formadores desse corpo cultural. Tá? Eu dividi a disciplina em 4 módulos. Cada módulo tem uma quantidade diferente de aulas. Né? O nome módulo é mais para a gente identificar aquela informação. Então, no caso, o primeiro módulo, a formação da cidade de Cunha. O segundo módulo, a vocação ceramista do município. Aí a gente vai trabalhar a questão das olarias e das paneleiras. Eu dividi a questão da cerâmica artística num terceiro módulo pela relevância que a cerâmica artística vem apresentando, né, em termos culturais e econômicos. Então a gente vai falar sobre a formação dos ateliês, da questão da cerâmica artística, dos impactos que isso tem para a economia local, né? E depois, por fim, a questão da preservação da memória, né? Que eles vêm tentando, através do Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha, tentando promover. E não só a questão da preservação, mas a questão também de você se articular com outras instituições, né? Bom, aí as avaliações serão 4, né? Metodologias, aulas expositivas, atividades orientadas e fóruns de discussão. Nós vamos fazer as nossas aulas de forma assíncrona, então não vai ser ao vivo, e isso tem um motivo de ser, que é basicamente porque eu moro na zona rural e a internet que eu tenho aqui, ela não me permite fazer videoconferência. Ela não tem velocidade suficiente para esse tipo de interação, né? Então eu vou fazer as aulas gravadas, ou às vezes vou postar um determinado texto para vocês lerem, me apresentarem depois um resumo, tal, né? Mas vai ser por aí.
E as dúvidas a gente vai tirando nos fóruns que vai estar no sistema. Avaliação 1, apresentação de resumo de textos. Vou passar alguns textos, vocês, né, que falam sobre a história de cerâmica de Cunha, sobre a formação da cidade e tal, nada muito complexo. Vocês leem, façam um resumo e passem para mim, tá? Então, uma forma de exercitar a escrita, exercitar, né, o olhar crítico, e também de fixar informação. Avaliação 2, apresentação de resumo e análise crítica sobre vídeo. Então, vou passar vários vídeos para vocês. São vídeos que eu coletei na época em que eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado. Esses vídeos, eles não estão disponíveis para o público em geral. Então, você será uma das poucas pessoas que vão ter acesso a esse material, porque não porque eu não quero disponibilizar, mas porque eu não colhi na época do mestrado uma ficha de direitos autorais e tal. Então eu tenho esse material colhido, posso usar ele para minhas aulas, mas não posso disponibilizá-los publicamente, né? Então estarei fazendo aqui com vocês. São vídeos bem amadores, muitas vezes a qualidade do áudio não é das melhores, mas o conteúdo é muito interessante, até porque são das pessoas que fizeram história ali, estão fazendo história. Tem um deles é um pequeno vídeo da Dona Dita, uma paneleira, né, considerada a última paneleira de Cunha. Então acho que foi o último registro audiovisual, né, dela. Então foi eu que fiz. Então é bem bacana, é um conteúdo bastante interessante para ser apreciado, né, e ser degustado. Depois, um trabalho de pesquisa. Cunha tem atualmente cerca de 30 ateliês de cerâmica. Vocês vão escolher um ateliê e vão fazer uma análise da produção, como é que é feita, histórico, como é que o cara foi parar lá, qual que é a relevância daquilo, do que ele faz para a cultura ceramista na cidade. Vocês podem entrar em contato com ele, com o ceramista, né, fazer uma entrevista, fazer uma live, marcar uma live e a gente assiste todo mundo junto. Né, aí cada um vai decidir o que vai fazer, né, tal, desde que tenha esse caráter aí da pesquisa, né, de você buscar informações, tal. E por fim, a participação em fóruns de discussão. Vou colocar algumas questões, vira e mexe, colocar alguma questão no sistema, e aí vocês vão ter a oportunidade de refletir sobre essa questão e colocar a opinião de vocês. Tá bom? Os critérios de avaliação: o trabalho não atende à proposta, são notas abaixo de 5,9. Se o trabalho atende parcialmente aquilo que foi proposto, você vai ter uma nota entre 6 e 6,5. Se o trabalho atende à proposta, notas entre 6,6 e 8,5. E se o trabalho atende plenamente à proposta, notas entre 8,6 e 10. Essa variação, ela vai vir, a variação da nota, ela vai ser dada a partir da minha análise sobre o trabalho de vocês, né? E aí eu peço que vocês entendam que é uma questão, por mais que eu tente ser objetivo, muitas vezes você pode não concordar, né, com a variação de décimos e tal, mas essa é uma situação que o sistema em que a gente vive é assim, né? O professor dá nota para o aluno a partir das referências que ele tem, da análise que ele faz, né? Diferente de um curso de exatas em que o que vai determinar a nota é o número que você coloca na equação
né? Isso, independente do professor, o número vai sempre ditar o certo e o errado, né? A média vai ser, a nota final vai ser a média desses 4 trabalhos, tá bom? Bem simples. Vamos ver aqui. A gente fala sobre Cunha, né? Falar um pouco sobre, agora mais especificamente, sobre a história da cerâmica na cidade. Acho que é importante a gente pensar, a partir dessa primeira imagem aqui, pensar geograficamente mesmo. Onde é que se situa, como é que ela se articula geograficamente com outras cidades e tal. Alguns de vocês já foram para lá mais de uma vez, outros ainda não. Espero que vão, até ou eu mesmo fui para Cunha. A primeira vez que eu fui para Cunha já tinha me formado, porque eu na época me enquadrava perfeitamente naquilo que hoje é colocado como aluno carente, né? Então eu era desses. Não tinha condição de pagar uma excursão, um ônibus, uma atividade que o professor estava fazendo, então pagar uma hospedagem, não tinha condição, então não fui. Depois que eu me formei, que fui para Cunha pela primeira vez, e aí aconteceram uma série de situações em que me moveram a estar escrevendo o trabalho sobre esse polo, né? Então, olha só, a gente vê aqui, né? Essa bolinha amarela representa a localização geográfica da cidade de Cunha. A gente percebe aqui que ela está dentro de uma área vermelha, né? Então tem o estado de São Paulo e no extremo leste do estado de São Paulo você tem essa área vermelha que é conhecida como Vale do Paraíba. É um vale mesmo, né? Do rio Paraíba do Sul, que é um dos grandes rios que passam ali no estado entre São Paulo e Rio de Janeiro. Para quem vai de São Paulo até o Rio de Janeiro de carro, tem uma via que corta aqui, que é a Via Dutra, né? Vai reto aqui assim, ó. E Cunha fica praticamente no meio da distância entre Rio de Janeiro e São Paulo. Essa localização geográfica, ela é estratégica do ponto de vista comercial. E o fato dos ceramistas terem se instalado ali na década de 70 foi determinante essa questão geográfica para que eles se instalassem ali. Que eles queriam fazer queimas num forno a lenha, então necessariamente eles queriam morar numa cidade pequena para não ter problema, né, com vizinhança e tal. E necessariamente uma região que tivesse montanhas, porque o tipo de forno que eles queriam instalar é um forno que precisa ser construído numa subida, que é o forno no Borigama. O próprio nome do forno já fala, é o forno que sobe a rampa, né? E é uma região que tem muita argila, então isso também é importante. Um clima bastante ameno e tal. E eles se instalaram ali, né, por ser próximo de Rio e São Paulo. Mas aí eu coloco nessa imagem uma outra informação que é para a gente, né, situar geograficamente aqui a cidade de São João del Rei, né, representada com uma bolinha laranja. Aí a gente olha e aqui em cima uma bolinha preta que representa a cidade de Belo Horizonte. Se a gente pegar Belo Horizonte, São Paulo e Rio, a gente vê que forma um triângulo, né? Esse é um grande triângulo das três maiores centros urbanos brasileiros. E São João del Rei fica praticamente no meio desse triângulo. Se eu puxasse aqui, ó, aqui um pouquinho para baixo, essa cidadezinha aqui, ó, né? Que é próximo, eu não sei te dizer que cidadezinha, pode até ver depois. Que município que é esse aqui, pequenininho. Ficaria exatamente no meio desse triângulo. Então, São João del Rei, geograficamente, está situado numa localização muito privilegiada, né?
estrategicamente falando, para esses centros consumidores. Mesmo que esteja um pouquinho mais distante de São Paulo, mas ainda assim o acesso de São Paulo para São João del Rei é muito fácil. Você pega Fernão Dias ali, chega em Lavras e chega em São João del Rei. É muito simples chegar. Já de Cunha para Belo Horizonte já é uma distância maior, né? A localização é mais privilegiada aqui em relação a dois desses três. São João está de uma certa forma próxima desses três pontos, né? Por que eu estou falando isso? Porque, no meu ponto de vista, Cunha e São João del Rei tem muitas semelhanças históricas, assim, né? E parece que a história se repete nessa coisa cíclica, mas com algumas sutilezas diferentes. Então, no caso de Cunha, é um polo que começou a partir de uma iniciativa de algumas pessoas individuais, alguns indivíduos se juntaram e falaram, vamos fazer cerâmica no Brasil. Em São João del Rei você tem uma diferença, que é uma instituição já formada, que fala assim, vamos fazer cerâmica, um curso de cerâmica para as pessoas da região, né? Então você tem um movimento que sai da instituição e que vai para a comunidade. Em Cunha você tem um movimento que começa nas pessoas e que depois vai para a institucionalização, no caso, o Instituto Cultural da Cerâmica em Cunha, que é, né, esse braço institucional atual da cerâmica no município, né, que tem essa função de preservar um pouco da memória, tá, promover a cerâmica. Então são movimentos diferentes, mas que procuram promover a cerâmica. No nosso caso, em São João del Rei, o fato de a gente ter aqui um curso de uma graduação, ter garantido todos os anos, né, a formação de novos ceramistas e tal, eu acho que é natural que se forme um polo ceramista aqui. Por mais que ainda seja cedo para falar, né, o curso tem 10 anos, vai fazer 11 anos agora, a gente tem aí 6 turmas formadas, são poucas turmas, mas todos os anos tem, né, alunos sendo, né, lançados aí para o mercado de trabalho e eles vêm conversando, vêm alguns deles já manifestando a intenção de promover seus espaços, alguns já promovendo. Então, a gente vê um movimento ainda tímido, mas que já começa a acontecer aqui na região de formação de espaços, né, que produzem cerâmica. Então, isso é, do meu ponto de vista, bastante interessante, né? Aí, voltando para Cunha, a gente pensa aqui, né? Isso que eu estava falando das distâncias, agora dá para visualizar melhor, né? São João del Rei para Belo Horizonte é muito próximo do Rio de Janeiro, é próximo de Cunha, não é tão próximo de São Paulo, mas aí o acesso é fácil. Cunha é muito próximo de São Paulo, é próximo do Rio de Janeiro, é próximo de São João e não é tão próximo de Belo Horizonte, né? Mas aí tem, então, se a gente olhar assim por esse gráfico, a localização de São João del Rei é até mais privilegiada do que a de Cunha, né? Bom, aí, além dessa questão geográfica, se a gente pensar na origem da cidade de Cunha, uma outra semelhança que tem em relação a São João del Rei é isso aqui. A cidade de Cunha, ela está localizada dentro da Estrada Real. E quando a gente fala Estrada Real, a gente fala em algo muito... Estrada Real é um termo que quem mora em São João del Rei está muito acostumado, né, a lidar com ele. Porque é uma estrada que passa, né, no caso, aqui pela cidade. E passa igualmente por Cunha. Então é uma outra relação aí de semelhanças, né, entre São João e Cunha, né? Se a gente analisar, a Estrada Real ela é dividida em dois caminhos, né? O caminho velho
que é um caminho que tem 700 quilômetros e que no começo do século XVIII, 1710, por aí, demorava cerca de 3 meses para ser percorrido, e o caminho novo, com cerca de 515 quilômetros, que foi no começo do século XVIII também, meados do século XVIII, percorrido em cerca de um terço desse tempo, um mês praticamente. Então, um caminho mais curto, né? Mas ele não é só um caminho mais curto, né? Ele é um caminho mais seguro também. Porque o caminho velho, ele levava para Paraty, né? E de Paraty, o ouro tinha que ir para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro e para Lisboa. Então, ele era um caminho mais perigoso, porque além de ser mais longo, esse caminho aqui pelo mar, ele ficava muito vulnerável a ataques de piratas, né? Então o cara ia lá e roubava o ouro e levava, principalmente corsários franceses, né? Levava para a França em vez de levar para Portugal. Então o ouro foi descoberto nas Minas Gerais por volta de 1690, né? 1693 é a data oficial. Já em 1698, o governador do Rio de Janeiro ele vai mandar uma mensagem para o rei de Portugal, falando: ó, o caminho do escoamento do ouro, né, tal. Esse caminho, na verdade, sim, o que a gente conhece como caminho velho, ele já tinha praticamente 100 anos de existência, né? Em 1596 foi a primeira expedição que transpôs, né, essa barreira da serra, da entrada, vamos dizer assim, de Paraty para as Minas Gerais ali. Então foi em 1596. Então existia já esse caminho que era trilhado só por indígenas até então, e que à medida que foi sendo conquistado, né, foi deixando os povoamentos ao longo do caminho, entre eles o povoamento de Cunha, né, por volta aí de 1730, que vai se instalar mesmo um povoado. Antes disso, você tem ali uma passagem de pessoas, você tem a presença, né, do homem branco, mas como povoado mesmo, você tem Cunha 1730, que até tem as suas curiosidades, vocês já vão falar daqui a pouquinho sobre a formação da cidade, que é muito até engraçado, assim. Então, mas de qualquer forma, aí você tem o governador do Rio de Janeiro, em 1698, falar para o rei de Portugal que, ó, esse caminho velho aí, esse caminho tá muito perigoso, vamos abrir um caminho mais curto, chamar de caminho novo, tal. O rei de Portugal autoriza. Em 1700, então as coisas aconteceram muito rápido, assim, né? Em 1700 você já tinha esse caminho trilhado, que poderia ser trilhado a pé entre Rio de Janeiro e Ouro Preto, né? Então, depois que ele é trilhado, ele vai sendo, à medida que ele vai sendo ampliado, na mesma proporção que ele vai sendo ampliado para passagem de tropas, né, de carroças e tal, o caminho velho vai sendo proporcionalmente ficando em desuso, né? Por essa questão do tempo e tal, da segurança, né? Bom, mas fato é que essa questão, quando a gente pensa ainda aqui, vamos voltar para Cunha, né? Descobriram ouro lá nas Minas Gerais, 1693. Vai escoar o ouro, tal, pelo caminho velho ainda, né? Quando se descobre ouro, o que acontece, né? Uma das primeiras coisas que acontece natural, isso até hoje, né, em qualquer lugar, é o fluxo migratório. As pessoas vão para esses lugares. Tipo assim, descobriu ouro, né, ali, né, tal. Vai um monte de gente para esses lugares. E esse fluxo, ele traz consigo uma série de outras coisas. Então,
se vai muita gente, cria-se muitas demandas. Então, no caso, né, do Brasil Colônia, era uma demanda. Então, se eu escoava o ouro para Paraty, quando eu chegava em Paraty, eu tinha que voltar levando mantimentos, né, por conta de uma precariedade ainda da agricultura local, e tinha que levar também mão de obra. Né? E qual que é a mão de obra do Brasil Colônia? Escravos. Né? Então, essa estrada real, ela tinha muito movimento, mas não só no sentido de vir o ouro, mas também de levar, né, mantimentos, escravos e tal, para essas cidades, né? Então, isso é uma informação, acho que é importante. Aí a gente pensando ali na cidade de Cunha, em 1730, tem uma família que vem de Portugal, né, que estava indo para Ouro Preto, e aí vai fazer a trilha de Paraty e vai tentar subir para Ouro Preto, né? Aí eles chegam em Cunha, uma família chamava Falcon, né? Tinha um frei, né, qual que é o nome do frei mesmo? Frei Manuel, né? O irmão do Frei era casado e estava indo lá para Ouro Preto, o Frei veio junto e tal. Aí chegou em Cunha, era um povoado já, né? Tá, já tinha ali um vilarejinho. Eles gostaram do clima, né? Fresco, e falaram: não vamos subir para Ouro Preto, não, vamos ficar aqui, né? Vamos morar aqui. E aí, beleza, lá as pessoas que moravam ali, né, já tinham até construído uma capelinha, né, em homenagem a Nossa Senhora, né, como muitas das igrejas, Nossa Senhora da Conceição, né, e a família Falcon, ela se instalou, o povoado era na Baixada ali, né, lá em Cunha, hoje em dia, quando você vai perto da rodoviária, tem uma baixada e tem um córregozinho ali embaixo, né, entre a Vila Rica e a rodoviária. Aí tem um córrego ali. Aí o povoado era ali. E a família Falcon se instalou no alto para cima da rodoviária, onde é a igreja matriz hoje em dia, né? A família Falcon se instalou ali. E a igrejinha era lá embaixo. Aí, como acontece em muitas cidades brasileiras, né, você tem a questão da fé popular e do milagre como sendo um elemento que favorece o crescimento da cidade e tal. Em Congonha não foi diferente. Essa capela era dedicada à Nossa Senhora da Conceição e esse Frei Manuel, né, ele pegou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, né, colocou lá na igrejinha. Aí o que aconteceu? Por 3 vezes consecutivas, 3 vezes, essa imagem desapareceu da igreja. Milagrosamente ela desapareceu da igreja e apareceu do lado da casa da família Falcon, né? Não foi o Frei que levou lá para casa, não. Foi um milagre, né? E aí a população ficou impressionada. Nossa, a imagem está indo lá para perto dos Falcon e tal. E que é aí onde é a igreja matriz hoje em dia, que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, lá em Cunha, ela foi construída a partir daí, né? Desse fato, né? Tal. Aí o povoado que ficava na Baixada começou a paulatinamente se mudar para perto da igreja matriz, né, que é onde morava a família Falcon. E aí começou a ser conhecido como o povoado de Nossa Senhora da Conceição do Facão, né? É um abrasileiramento, como acontece com algumas palavras, né? Em vez de falar Falcon, né?
as pessoas falavam facão, né? Então, Nossa Senhora da Conceição do Facão. E isso ficou, o nome do povoado, né? Ficou sendo esse nome até o ano de 1700 e... Deixa eu ver. 1785, né? Porque a gente pensa, mas chamava povoado do Facão, né? Nossa Senhora Conceição do Falcão, do Facão, né? Como é que mudou para Cunha, né? Em 1785, o governador de São Paulo, que é cadê aqui? O Francisco da Cunha Menezes, né? Ele promoveu a cidade, ou no caso o vilarejo, né, ali, virou uma vila, né? Isso era tipo um distrito virar município, alguma coisa nesse sentido, né? E aí passou-se a ser conhecido como, em vez de Nossa Senhora da Conceição do Facão, Nossa Senhora da Conceição da Cunha, né? Por causa do nome do cara, que é o tal do Francisco da Cunha Menezes. E aí, daí para virar Cunha, né, foi um pulinho, né? Então, essas trâmites políticos, né, esses entremeios políticos aí que acabaram dando o nome da cidade de Cunha. E a igreja matriz é Nossa Senhora da Conceição até hoje, né? Isso em 1730, né? Então, a origem do município tem um pouco dessa questão, né? Permeada, né, por essa família, a família Falcon. E também, pensando assim, em termos de ocupação do território, né? À medida que o sul de Minas foi sendo ocupado, isso aí em meados do século XVIII, a importância de Cunha era muito relevante, porque quem queria descer para Paraty tinha que passar por Cunha. Quem queria ir para o Vale do Paraíba, né, ir para Lorena, ou ir para as outras cidades, sentido São Paulo, tal, tinha que passar por Cunha também. Cunha que era meio que um entroncamento ali dessas conexões, né? Então era para quem saía de Paraty para ir para Minas Gerais, Cunha era o primeiro ponto de parada. Para quem saía de Minas Gerais e ia para Paraty, Cunha era o último ponto de parada. Então tinha que parar em Cunha de qualquer jeito. Então a cidade ela tinha uma relevância. Essa relevância ela só vai perder essa pujança à medida que o caminho novo vai sendo trabalhado, né, e esse caminho velho vai sendo deixado de lado, né? Então, a segunda metade do século XVIII, o caminho velho praticamente já começa a perder, né, essa relevância, e aí no século XIX, né, você vai ter aí na final da primeira metade do século XIX, vai ser construída, né, vai começar a ser construída a estrada de ferro central do Brasil, e aí com a estrada de ferro, né, vai fazer essa conexão Minas, Rio de Janeiro, né, vai conectar com São Paulo, aí o caminho velho fica totalmente em desuso, né? E aí Cunha, segunda metade do século XIX, 1850 até 1930, esses 80 anos aí, 70, 80 anos, a cidade de Cunha vai ficar praticamente num isolamento geográfico, né? Vai ter um declínio financeiro, declínio, né, em todos os sentidos, e só depois que com a construção
existe uma rodovia que liga Cunha a uma outra cidade ali próxima que chama Guaratinguetá, né? Com a construção dessa rodovia, rodovia Paulo Virgínio, é que aí Cunha consegue se conectar novamente, né, a esses caminhos, vamos dizer assim. E aí a cidade começa, vamos dizer assim, não vai ter um crescimento exorbitante, mas pelo menos começa a figurar novamente no mapa regional, né? E essa passagem de Cunha para Paraty, ela vai ficar desativada durante muito tempo também. Então, agora, né, fazem 5, 6 anos em que já bem uma coisa bem mais contemporânea, né? Foi asfaltado esse trecho, então se você quer ir para Cunha, descer para Paraty, ou se você está em Paraty e quer subir para Cunha, você pode fazer isso no mesmo dia, pode ir e voltar. Então houve durante muitos anos, né, uma rixa entre a prefeitura do Rio e a prefeitura de Paraty e a prefeitura de Cunha, uma achando que a outra ia roubar turistas, né, uma questão de visão muito pequena do que é o turismo, né, tal. E aí, mas por uma questão de segurança, né, porque ali próximo de Paraty fica Angra dos Reis e a usina nuclear fica ali, as usinas nucleares ficam ali, então o caminho de Cunha teve que ser asfaltado como uma alternativa a um acidente que possa vir a acontecer ali nas usinas nucleares, né? Então, por uma questão de segurança, o caminho teve que ser feito, não teve jeito, né? Bom, esse cara aqui é o Francisco da Cunha Menezes, né? Tal, depois de ser governador de São Paulo, ele foi para a Índia, tal, representar Portugal lá, era um cara bem relacionado, né? Aqui a gente tem uma, uma situação bem interessante, que é isso que está em vermelho aqui, é o mapa da cidade, uma visão aérea, né, das ruas da cidade de Cunha na década de 1940, né, 47. E essa expansão aqui, né, em 2010, como que é a cidade em 2010. Mas como eu falei para vocês, na década de 40 a cidade tinha 24 mil habitantes. Na década de 1910 tinha 24 mil habitantes. Então, uma informação interessante que a gente fala muito sobre isso, mas nunca visualiza, né? Que é a questão do êxodo rural, né? Então, que é a pessoa sair do campo e vir para a cidade. A cidade cresceu, mas o campo se esvaziou, né? E em Cunha aconteceu muito isso, né? É, eu acho que no caso aqui a população jovem muitas vezes ela sai da cidade, né? Tal, e isso é uma das coisas que contribui para que a cidade não cresça, né? Não tem crescimento populacional tão grande, né? Ou fica estagnado. Acho que é uma informação interessante. Bom, então acho que sobre a formação das cidades de Cunha, essas informações mais relevantes, fazendo uma recapitulação, são essas, né? Estrada Real, né? Ela é um ponto, ele é um ponto importante de passagem, né? Para quem faz esse trânsito, né? na Estrada Real. Essa questão do caminho novo, caminho velho, quando fala caminho velho, pensa uma coisa muito antiga, mas a diferença de data, de tempo de um para outro é muito pequena, assim, porque se você vê em 1700, você já tem uma trilha do caminho novo sendo feita, sabe? É claro que essa trilha ela só vai
Em 1707 você já tem um trânsito ali de tropas, mas na segunda metade do século XVIII é que esse caminho vai estar efetivado mesmo, vamos dizer assim. Mas Pensar Cunha nasce em 1730, né? Então já o caminho velho ele já ele já tem uma certa concorrência do caminho novo, mas ainda assim, né, ele é muito usado e por conta disso a relevância da cidade nesse cenário, né? Então, Estrada Real, Caminho Velho, né, essa essa questão em relação ao Caminho Novo, que é mais curto, é mais seguro, né? Cunha nasce a partir de essa questão de um milagre, né? Que é um milagre que e questão de fé, né? Mas que tudo parece uma coisa meio engraçada até, né? A imagem some e aparece justamente do lado da casa do Frei, né? Então a questão da fé popular, né? Da crendice popular e tal. E até hoje, né? A cidade ainda tem muita cidade, não só Cunha, né? Mas São João del Rei, uma cidade provinciana até hoje, né? Que tem muita essa questão da fé como uma referência para as coisas que se fazem e tal, né? E depois a gente vai ver, eu vou passar um texto para vocês, já vai estar aí no portal, que conta um pouco dessa história, né, da formação da cidade. Depois vocês leem e tal, acho que vale a pena. E aí semana que vem a gente vai ver um pouco da questão das olarias, né, a importância delas para o crescimento da cidade, o problema que elas vêm enfrentando, as lutas, né, com essa questão do desequilíbrio ambiental e tal. E aí semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, colaboração e é isso. Até semana que vem, então.